queria, por favor, que você pegasse a sua Bíblia na noite desse dia e abrisse comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Deixa eu virar um cadinho esse monitor para cá. Isso. Estou em casa, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou à vontade, né? Já estou mexendo as coisas, é uma maravilha. Pronto. Isso. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis. A partir do primeiro versículo está escrito assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer eu? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem amém esta noite? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Nós temos aqui uma das histórias clássicas da Bíblia, num milagre muito poderoso operado pela vida e o ministério de Eliseu, que foi um grande profeta do Senhor no Reino do Norte, sucedeu o profeta Elias, de quem o pastor Sandro falou há pouco aqui. O ministério de Eliseu, ele tem um direcionamento um pouco mais amplo para afetar a vida de famílias, afetar núcleos familiares. Você vai ver isso nessa história, vai ver isso na história da Sunamita, vai ver isso quando ele salva uma panela que estava envenenada de um grupo que era uma espécie de família. Então, o ministério de Eliseu, ele tem essa conotação, ele tem essa direção, tem esse viés. Alterar drasticamente cenários dentro de núcleos familiares. Proporcionar, portanto, viradas. E essa daqui é uma grande virada. Grande virada. Porque essa família vai sair da pobreza, da condição de quase perda dos filhos para serem colocados numa posição de escravatura, e eles vão terminar como empreendedores, vendendo um tipo de material muitíssimo valorizado e com folga suficiente para poder ainda viver de renda. Então, de fato, é uma grande virada. Diga comigo, é uma grande virada. Agora, repare bem que, como nós lemos aqui, esta mulher que ficou viúva, e viúva não de uma pessoa qualquer, mas de alguém que tinha uma credencial no reino, alguém que tinha uma patente no reino. O marido dela era um membro da escola de profetas, era, portanto, alguém envolvido no ministério.
envolvido nas coisas do Senhor, envolvido no mundo, no universo profético. Essa família, portanto, não é uma família que ignora ou que vive alheia às questões proféticas e espirituais. Se esse chefe de família está ligado da forma que está ligado às questões espirituais e proféticas, isso obviamente derrama sobre toda a sua casa. Não é à toa que quando ocorre este problema em questão, ela vai recorrer ao homem de Deus, por entender que havia uma unção que, se flui da vida dele para ela e sua família, ela poderia resolver aquela questão difícil. Portanto, eu quero começar dizendo a você o quanto é importantíssimo, o quanto é imprescindível que nós não vivamos uma vida alheia às questões espirituais. Que nós vivamos uma vida que, embora tenhamos a consciência de tudo que é da nossa competência e responsabilidade, economicamente, fisicamente, humanamente, socialmente, mas que nunca a nossa vida e nossa casa se porte de uma maneira alheia às questões espirituais. Nós vamos viver cada vez mais dias onde a espiritualidade ela será ridicularizada. Cada vez mais em que os homens mergulham na ciência, na técnica, mais as questões espirituais vão sendo colocadas de lado. Mas eu vim falar aqui a um povo reunido nessa noite de sábado, que não vai jamais permitir que a frieza entre na sua casa, de forma que você busque soluções em outras partes primeiro, que não soluções que venham do céu. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você ainda vai viver esse ano uma experiência espiritual no núcleo da sua família. Uma experiência que vai levar a sua casa ao altar da adoração de uma maneira que ainda não aconteceu, mesmo estando nós já quase chegando no meado de dezembro. Eu quero crer que a sua vinda aqui, participação dessa semana da virada, ela vai resultar no mergulho na sua casa dentro do mundo espiritual. E coisas maravilhosas vão acontecer quando você começar a entender que soluções estão na mão do Senhor. Então essa família tem um envolvimento com as questões espirituais, não são ignorantes, não são alheios às questões espirituais. E ela então vai procurar, essa viúva vai procurar o homem de Deus Eliseu, e ela vai dizer estas palavras: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Repare que ela vai chegar para Eliseu dizendo algumas coisas que merecem a nossa atenção. Primeiro, ela vai dizer: meu marido, teu servo, morreu. Alguém, portanto, que tinha relação com você, alguém, portanto, que tinha uma associação com você. Eu não vim falar, Eliseu, uma pessoa desconhecida. Não vim falar a alguém que você não conhece. Não vim pedir por alguém que você não conhece. Eu vim falar de uma pessoa que você sabe que temia a Deus e que serviu fielmente a você. Não é sempre que a gente chega, ou que a gente pode chegar com tanta autoridade e firmeza, como essa mulher chegou diante do profeta Eliseu. Ela tinha certeza que não seria desmentida. Ela tinha convicção que não ia passar pela experiência ridícula de repente Eliseu olhar para ela e dizer: não, você está equivocada. Teu marido não me servia e muito menos ele era temente a Deus. Ela chegou diante de Eliseu com uma verdade que não foi refutada, com um parecer que não foi refutado, portanto era verdade. Era verdade que Eliseu, que aquele homem servia o ministério de Eliseu, e era também verdade que aquele homem temia ao Senhor. Estas coisas não saíram da cabeça dela, não eram fantasiosas. Ela não tinha a expectativa de que aquilo fosse verdade, aquilo era verdade. Eu preciso dizer a você que algumas coisas que nós vamos receber do Senhor não poderão ser recebidas em cima de coisas que a gente acha, mas serão recebidas em cima de coisas que são. A sua devoção a Deus é uma realidade, então fale sobre ela com o Senhor. As renúncias que você
teve que fazer são uma realidade, então apresente-as diante do Senhor. Isso não é uma mesa de negociação, mas todo crente tem no Senhor direito, tem no Senhor liberdade de expor a verdade da sua própria vida. Quando o rei Ezequias recebeu uma notícia de morte, ele se virou para a parede e falou: Senhor, eu quero te fazer um pedido, mexe com a tua memória e lembra-te de quem eu fui nos anos anteriores. Outra pessoa que tem uma consciência, uma convicção de quem ele era. Quando nós vamos construindo um lastro, deixando um lastro de temor e devoção, esse lastro pode ser apresentado no altar da súplica no tempo oportuno. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso ou não, mas se não teve, ainda dá tempo de construir um lastro, deixar um lastro de súplica, devoção e serviço que possa ser usado, repito, não como moeda de troca, mas possa ser apresentado no altar da súplica. Quando as situações te pressionarem, quando o teto começar a baixar, as paredes se encolherem, você terá argumentos para serem apresentados diante do altar. Esta mulher, ela chegou dizendo: tu sabes que o meu marido te servia e que ele era temente a Deus. Isso não é uma história fantasiosa da minha cabeça, esse é um legado que ele deixou para a nossa casa, e eu estou apresentando esse lastro, apresentando esse legado, porque eu sei a chave espiritual que isso representa. Aleluia. Não deu tempo de construir um ainda? Não deu? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quando ela então diz isso: o meu marido, teu servo, morreu. Ela está diante de um profeta com muita autoridade. Eu disse com muita? Nós vamos descobrir logo depois que Eliseu tem tanta autoridade da parte do Senhor, que ele tem autoridade até para ressuscitar mortos. Ele vai ressuscitar, por exemplo, o filho da sunamita. Até a ossada de Eliseu, literalmente falando, a ossada de Eliseu ressuscitou um rapaz que foi jogado pela família na hora, um corpo jogado pela família na hora de um enterro, porque houve uma confusão dizendo que os ladrões estavam entrando no cemitério. Então o ministério de Eliseu tinha esse poder e essa capacidade de ressuscitar mortos. Só que esta mulher está me mostrando uma questão importantíssima. Não é talvez que ela não creia que o seu marido possa ser ressuscitado, mas ela está entendendo que aquilo não é mais uma questão a ser colocada em pauta. Então ela não chegou para Eliseu confundindo os canais, misturando as coisas, fazendo pedidos de toda sorte, falando sobre todo tipo de coisa. Ela está dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Agora, é como se ela dissesse: eu não vim pedir sobre a morte dele, eu vim pedir sobre a dívida que está afetando a minha família. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui e agora. Tem coisas que já morreram, e por que você ainda está falando em oração sobre elas? Existem situações que já passaram, não devem mais ser objeto da sua oração. A questão da morte do marido não foi objeto da petição da mulher. Ela está trazendo diante do homem de Deus o problema da dívida que está oprimindo a sua família. Ela não está trazendo para o homem de Deus a questão da morte do seu marido. Ela está entendendo que esta é uma questão passada, esse é um luto vencido. Isso é algo que já passou, não pode mais ser objeto de ser colocado em oração. Só que nós demoramos tanto para entender isso, que nós congestionamos a nossa oração, falando sobre questões que já passaram. Congestionamos nosso momento de petição, falando sobre questões que já passaram, questões que não operam, não são vigentes mais no nosso presente. E o Senhor me trouxe para dizer: desobstrua um pouco o fluxo da sua oração e comece a falar sobre o que está acontecendo agora, porque há lutos que você já venceu, há coisas que já passaram e elas não importam mais. Olhe para o que está te oprimindo agora, te afetando agora. Em vez de você acumular coisas na oração, foque em algo e apresente a Deus, e tu verás resposta da parte do Senhor. Eu não vim falar do meu marido que morreu, não vim pedir sobre isso. Eu vim te falar sobre uma dívida que foi contraída, e por ter sido contraída, eu estou num problema agora, porque o credor bateu na minha porta para levar os meus 2 filhos.
Ela não chegou para Eliseu dizendo: um sequestrador bateu na minha porta. Ela chegou para Eliseu dizendo: um credor. Diga comigo, um credor. Ela não chegou dizendo: um desgraçado, um incircunciso, foi lá levar os meus filhos. Não, ela não demonstra ódio do credor. Ela apresenta a causa. Ela também não está pedindo para Eliseu orar para ver se o credor morre. Ela está apresentando para Eliseu a causa. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, agora mesmo. Quando eu digo para você que não vai surtir muito efeito você tentar desmerecer ou descredibilizar a dívida. Se a dívida existe, se preocupe com o pagamento dela. Às vezes a gente perde muito tempo tentando maquiar uma situação, tentando colocar a culpa no credor, mas a culpa não é do credor, a culpa é de quem está devendo. Quantas vezes em situações que não são só financeiras, mas são sobre todo tipo de impasse, todo tipo de choque, todo tipo de enfrentamento, é mais fácil para mim demonizar o credor do que assumir a dívida. Só que o Senhor me trouxe para dizer uma coisa aqui: demonizar o credor não vai resolver a dívida. Eu gosto de gente sincera, que chega até mim e diz que está devendo, e não demoniza o credor. Para essa gente, eu pago a dívida. É mais fácil para ela, como uma mulher espiritual, esposa de um profeta, já pensou? Chegar para Eliseu e dizer: Eliseu, o demônio foi lá arrancar meus filhos. Não foi um demônio, não. Foi uma dívida legitimamente contraída e legitimamente cobrada. Ela poderia chegar para Eliseu e dizer: Eliseu, estou passando uma luta, o diabo se levantou. Não, não tem diabo, não. Uma dívida foi contraída. E se esse credor bateu na porta dela, ele tem contrato, tem promissório, ele tem alguma coisa. Ele não vai bater na porta dela sem legitimidade, legalidade. Ele foi lá cobrar a dívida e, sem dúvida alguma, a questão de colocar os filhos como um pagamento, caso a dívida tivesse de ser executada, estava registrada em algum lugar. Porque senão ele não chegaria lá com essa autoridade. E se não, ela teria dito para Eliseu: olha, o credor está querendo fazer isso e ele não tem direito. Mas ela não falou sobre o direito do credor, ela só apresentou como os termos estavam colocados. Agora eu queria que você olhasse para mim com muita atenção. Olha aí, ó, tem algo aí. Chegou um zap do céu aí, ó. E eu queria que você olhasse para mim com muita atenção. Eu queria que você entendesse que ninguém cobra uma dívida desse jeito se isso não estiver escrito em algum lugar. Não importa se são letrinhas pequenas num contrato, ninguém vai exigir de você, por exemplo, a penhora de um bem para pagar uma dívida se isso não estiver escrito em algum lugar. Você me compreende? Vamos repetir? Ninguém vai exigir de você, por exemplo, a penhora de um bem para executar uma dívida se isso não estiver escrito em algum. Então, tem duas possibilidades aqui, as duas são preocupantes. Primeiro, esse chefe de família sabia que os filhos correriam risco de serem levados caso a dívida não fosse paga. Pastor, por que isso é um problema? Porque ele jamais deveria ter assumido uma dívida que colocasse em risco a segurança da sua família. Então eu preciso com muito carinho dizer para você: não assine nada, não pactue coisa alguma, não contraia nenhuma dívida que ponha em risco a vida da sua família. Não vale a pena. Não vale a pena o crédito adquirido, não vale a pena o capital investido, o capital inserido, não vale a pena. Se no contrato, em letras pequenas, estiver escrito que a sua casa corre risco, então não assine. Nada que coloque a sua família em risco merece a sua assinatura. Então, se ele era consciente, é um problema. E se não era consciente, continua sendo um problema, porque se não era consciente, foi negligente. De toda maneira, existe uma responsabilidade a ser observada sobre esse chefe de família. Porque se ele sabia que os filhos corriam risco, ele não deveria ter contraído a dívida. E se ele não sabia, porque não leu o contrato, foi negligente. Eu sei que estou falando a muitos chefes de família hoje, nesse momento aqui. E eu tenho imenso interesse e vontade de voltar a esse lugar, a essa casa, muitas outras vezes. Mas essa vontade não vai tirar de mim a necessidade de cumprir na risca aquilo que o Senhor Deus me mandou falar. E o Senhor Deus está me mandando dizer: cuidado com os contratos que você assina. Cuidado com os negócios que você faz. Cuidado para que você não esteja envolvendo
nos seus negócios e nas suas dívidas pessoas que não poderiam estar nesse contrato como garantia. Família vale muito para ser colocado em contrato como garantia. Casamento vale muito para estar em letrinhas pequenas de um negócio que você faz. O Senhor me trouxe aqui e eu estou debaixo do temor e tremor do Senhor para lhe dizer: não coloque a sua casa em risco por capital nenhum, sociedade nenhuma, não coloque a sua casa em risco por ministério nenhum, cargo nenhum, função nenhuma, porque seu primeiro e maior patrimônio é a sua família. Então, eu não vou vir aqui, Eliseu, para demonizar o credor. Ele está cobrando algo que ele tem direito de cobrar, foi assinado, estava lá. A dívida é legítima, não adianta eu vir aqui descredibilizar a dívida, desmerecer a dívida, ela é real, o problema é meu, o problema não é do credor, o problema é meu. E eu vim aqui colocar isso diante de você, porque o que está para acontecer é o seguinte: Ele quer levar meus filhos como servos. Diga comigo: levar os filhos como servos. Quando a conversa dessa mulher começou com Eliseu, ela disse assim: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então, meu marido era teu servo, servo do teu ministério, servo desta tua chamada. Ele era servo do Senhor, era servo do mesmo Deus que você serve. Então ela começou essa história ensinando, mostrando para mim e para você que a família dela, os filhos dela serviam ao Senhor. Serviam a quem? Serviam a quem? Então repare o que ela está dizendo que está prestes a acontecer: uma troca na relação de servidão. Ela está dizendo: se a dívida for executada, meus filhos se tornarão servos do credor. Esse foi um ponto que atraiu fortemente Deus para aquele problema. Esse foi um ponto que atraiu a ação do Espírito de Deus para aquela demanda. Porque o Senhor percebeu que dois filhos, duas crianças, dois meninos que serviam ao reino, serviam ao ministério, iriam trocar a sua relação de serviço e começar a servir aquele credor. E o Senhor decidiu interceptar justamente na hora aonde a relação de servidão da família seria mudada. Porque se tem uma coisa que Deus está poderosamente interessado em não deixar, é que haja uma troca na relação de servidão da tua família. Ele me trouxe para dizer: o que eu vou garantir é que os que hoje me servem continuem me servindo amanhã. Eu não vou permitir que aqueles que servem no meu altar vão servir a outros lugares, deuses e altares. Eu profetizo que, como Isaac, os teus filhos estão amarrados no altar. Pega a mão de alguém do seu lado agora, por favor, dá uma acordada nele e diga: não vai ter troca, não vai ter troca. Tua família vai continuar servindo ao mesmo Deus, ao mesmo rei, ao mesmo reino, ao mesmo altar. Houve alguns problemas, é verdade. Algumas pessoas podem ter sido irresponsáveis em algumas decisões que tomaram, mas o Senhor me trouxe para dizer: eu não vou deixar que a irresponsabilidade de ninguém tire a tua família da minha casa. Eu estou amarrando a tua casa no meu altar. Pode ter havido displicência, sim ou não? Não pode ter havido? Pode ter havido displicência? Pode ter havido irresponsabilidade, sim ou não? Pode ser que ele tenha comprado mais do que podia pagar, sim ou não? Pode ser que ele tivesse contraído uma dívida sem considerar que ele poderia morrer. Tudo isso pode ter acontecido, sim ou não? Mas o Senhor Deus, de alguma maneira, vai permitir que estas coisas afetem aquela família? Se alguém foi irresponsável, o Senhor vai dizer: eu não vou deixar que a responsabilidade dele seja paga por esses. Eu estou sentindo muito claramente da parte de Deus de dizer uma coisa aqui. Tem gente que foi muito irresponsável em algumas situações que estão afetando você e tua família. Mas o Senhor me trouxe para dizer: pela minha misericórdia. Essa era a hora de você dar um glória a Deus. Eu vou repetir. Houve algumas negligências e irresponsabilidades, mas o Senhor me trouxe para dizer: por causa da minha misericórdia, eu estou entrando
entrando neste negócio hoje, e não vou deixar que tenha morte, que tenha escravidão, que tenha algema, não vou permitir, porque o teu grito de socorro vai te fazer levar para a tua casa uma solução na noite desse dia. E se alguém acredita nisso, libere um grito de glória a Deus, um brado de aleluia. Não vai haver troca na relação de serviço, eu não vou deixar. Agora repare que ela vai dizer assim, eu queria que você repetisse após mim: veio o credor, diga, avisa para o seu vizinho, ele não ia vir ainda, ele já tinha vindo. O medo dela era que ele vou, porque olha como ela conjugou, ela disse veio o credor, significa portanto, se você vai embora, volte agora, significa portanto que o credor já tinha passado na casa dela, você entende isso? O credor já tinha batido na porta, você entende isso? E o credor foi lá para executar uma dívida, você entende isso? Mas os meninos já foram levados a essa altura aqui, sim ou não? Sim ou não? Você acha que ele não quis levar? Ou você acha que ele quis e ela não deixou? Pastor, mas ela pediu por milagre, pediu, mas você entende? Que um tipo de socorro é pedido por quem já abriu a porta, e outro tipo de socorro é pedido por quem se negou a abrir a porta. Ela já começou a lutar sozinha antes de receber a ajuda do profeta. Se ela não oferecesse resistência, qual foi a palavra que eu usei? Qual foi a palavra? Se ela não oferecesse resistência na primeira ida do credor, ela não estaria pedindo agora para pagar, ela estaria pedindo agora para resgatar os filhos da escravidão. Então o seu pedido pode ser diferente, dependendo se você teve coragem para oferecer resistência. Quem ofereceu resistência, quando o vento bateu na porta, vai ter um tipo e um nível de pedido para fazer. Agora, quem não ofereceu resistência nenhuma, está numa batalha bem maior e vai ter que fazer um pedido bem mais difícil. Resistência. Resistência. Ela é uma mulher viúva, não é certamente uma jovenzinha, ela é uma senhora viúva, sozinha dentro de casa como adulto. O credor bate na porta, está com a promissória na mão, e ela diz: você não vai levar, você não vai levar, você não vai levar, você não vai levar. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: ei, você está precisando oferecer mais resistência, ofereça mais resistência. Vai ter pedido de socorro para o profeta? Sim ou não? Sim ou não? Mas em que momento esse pedido de socorro foi pedido? No tempo que ela ganhou por oferecer resistência. É isso que você precisa entender. Se você não oferecer resistência no primeiro momento, você não vai ter tempo de pedir o socorro. Ela só teve tempo de ir no profeta porque ela ofereceu resistência. Então ofereça resistência, fecha a janela, fecha a porta, ofereça resistência. Não deixe o credor pensar que vai ser tão fácil assim sair levando, não. Ofereça resistência. Ele vai ter trabalho, vai esmurrar essa porta, eu não vou abrir, vai fazer do lado de fora escândalo, e eu vou ganhar tempo até chegar no altar da súplica, mas eu vou oferecer resistência. Ei, pai, oferece resistência. Ei, mãe, oferece resistência. Peraí, a primeira vez que saiu o assunto divórcio dentro da sua casa, você já ligou para o advogado no outro dia? Que negócio é esse? Ofereça resistência. Você não pode abrir a porta na primeira vez que ela é esmurrada. Ofereça resistência. Você não pode, na primeira ligação que você recebe, sair entregando tudo. Ofereça resistência. Você não pode, na primeira vez que você é olhado com um olhar um pouco mais penetrante, sair entregando tudo. Ofereça resistência. É sua família que está em questão, é seu ministério que está em questão, é o seu negócio que está em questão. Você lutou por isso tanto tempo. Ofereça resistência. Larga a mão de ser frouxo. 2 glória a Deus e 1 aleluia. Larga a mão de ser frouxo, uai. Ofereça resistência. Porque os credores estão atropelando muitas casas só porque não ofereceram resistência. Os ventos estão derrubando muitas casas simplesmente porque não oferecem resistência.
Quando chega, já me encontra rendido, desistido de mim mesmo. Não. Vai ter trabalho aí, não vai ser assim, não vai levar o que eu conquistei. Não. Aqui da minha parte eu ofereço resistência para eu ganhar tempo, chegar até o homem de Deus, chegar até o altar do Senhor, porque o Senhor vai dar vitória nesta causa, e quem acredita se expressa de alguma maneira bem barulhenta na noite desse dia. Ela, portanto, é a responsável por as coisas não estarem tão ruins quanto poderiam, porque o credor veio, mas ela ofereceu resistência. Aí o profeta vai olhar para ela e vai dizer assim: ok, o que eu vou fazer? Pergunta retórica: o que eu vou fazer? Me declara, o que você tem em casa? Ela olhou e disse assim: olha, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Agora, redobre a sua atenção. O que a gente já sabe a essas alturas? O credor já tinha passado por lá, sim ou não? Ele foi lá para cobrar e ela declara que tinha dentro de casa uma botija de... Então ela não defendeu só os filhos, ela defendeu o azeite também. Porque quando ele bateu na porta dela, ele tinha tudo para ter levado a botija de azeite como parte do pagamento, porque aquilo valia. Só que o fato é que ela fez uma decisão, tomou uma decisão que eu acho magnífica. Ela não abriu mão de nenhum dos dois, nem do azeite, nem da família. Ela sustentou os dois no poder da resistência. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vamos trabalhar com metáforas aqui. O azeite aqui é unção. O azeite aqui é o quê? O azeite aqui é o quê? Então o credor bateu na porta. Para o credor, as duas coisas são moeda. Ele poderia ter levado as duas, tanto o óleo como os filhos. Mas ela declara para Eliseu que tudo continua no mesmo lugar, os filhos e o óleo. Então ele poderia ter levado tudo, mas saiu sem nada. Ela resistiu e permaneceu com os dois, a unção e a família. Pergunte por quê? Porque não vale só a unção sem a família, e nem só a família sem a unção. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga: você não vai perder nenhum dos dois, nem o azeite, nem a família. Pastor, mas eu ouvi dizer que o fulano abriu mão da família por causa do ministério. O ministério de quê? Do turismo, da economia, da ciência e tecnologia? O ministério do Senhor não foi. Porque abrir mão de um casamento por causa de um ministério, o que significa isso? Ficar com óleo e entregar os filhos. O que essa mulher está me ensinando é que não há como decidir entre uma coisa e outra. Porque eu não vivo sem nenhuma das duas. Não vivo sem o óleo e não vivo sem a família. Não vivo sem a família e não vivo sem o óleo. Eu não vou ter que decidir. Ei, escute isso. Você não tem que fazer essa escolha. Se alguém te disse que vai chegar um momento da vida onde você vai ter que decidir entre a unção e a família, essa pessoa mentiu para você. Essa questão de múltipla escolha nunca foi formulada pelo Senhor. Outros professores formulam essa questão. O Senhor jamais, Deus nunca colocaria alguém entre a unção e os filhos. O interesse de Deus é que ambos sejam preservados. Vai ter unção e vai ter família. Vai ter família e vai ter unção. Aleluia! Eu não abri mão nem de uma coisa e nem de outra coisa. Eu fiquei com a família e fiquei com a unção. Ele bateu na porta e disse: vou levar os filhos. Eu falei: não vai. Ele disse: então eu vou levar o azeite. Eu falei: também não vai. Aleluia! Não vai levar nenhum dos dois, porque o Senhor vai reconstruir tudo. E as bases da reconstrução de Deus para minha casa, eu preciso mantê-las. A unção e a família. Quem edificou, quem reedificou e reestruturou aquela família? Diga: o Senhor. Mas o que foi competente aquela mulher? Deixar as bases. É Deus quem faz a reconstrução. Mas você tem que se encarregar de deixar as bases. Mantenha as bases em seus lugares.
Não mexa com as coisas primordiais, primiciais, essenciais. E aí o Senhor terá prazer de lançar os tijolos e reerguer a casa, quando Ele viu que você teve coragem de não eliminar os fundamentos. Quem ainda está por aí, diga amém, por favor. Eu não vou demorar muito, mas eu quero que você olhe ainda comigo isso aqui, porque a instrução de Eliseu foi então a seguinte: vá aos vizinhos, peça vasos vazios. Diga comigo, vasos vazios. Não pode ser poucos, hein? Não podem ser poucos. Peça vasos vazios e que não sejam poucos. Vá, faz isso. Entra com a sua família, com seus filhos dentro de casa. Fecha a porta e começa. E aí a Bíblia diz que ela fez isso. Imagina a correria, pede vaso para um, pede vaso para outro, pede vaso para um. Você tem um vaso vazio para emprestar? Você tem um, eu tenho. Juntaram-se os vasos todos, ela fecha a porta e vai começar o trabalho. E o trabalho era assim, segundo diz a Bíblia. Os meninos trazem o vaso vazio, ela enche. Os meninos vêm trazendo o vaso vazio, ela enche. Os meninos vêm trazendo o vaso vazio e olha ela encher. Os meninos trazem os vasos vazios, mais um vaso vazio, e os meninos estão vendo que Deus está mandando o azeite. Os meninos estão trazendo o vaso vazio, e os meninos estão vendo que a palavra na boca do profeta é verdade. Pastor, onde você quer chegar? Aqui agora. Se você não expuser a sua família aos ambientes de milagres, não espere que eles acreditem em um. Se você não expuser os seus filhos a um ambiente espiritual, não espere que eles se tornem homens espirituais. Nós lidamos com as questões e demandas da vida, todas de maneira natural, e depois vamos chorar porque falta espiritualidade dos nossos filhos. Você não terá filhos espirituais se você não os expuser a ambientes espirituais. Aqueles meninos cresceram sabendo, eu falei, cresceram? De onde tinha vindo o livramento da família deles. Posso falar uma coisa aqui? Posso falar? Tem crianças que crescem dentro de lares de crentes, sem saber a quem agradecer pelo que tem. Porque eles nunca foram expostos à cena de Deus colocando azeite dentro das botijas vazias. Então eles vão crescer pensando que tem azeite na botija porque o pai é trabalhador, o que não deixa de ser verdade. Tem azeite na botija porque meu pai é um empresário de sucesso, que não deixa de ser verdade. Só que se você absorver esse crédito todo para você, a respeito do que existe dentro da sua casa, e não levar a sua família a compreender a gratidão que eles têm que desenvolver para Deus, então não espere resultados de filhos tementes no altar, se você sempre preferiu ser o herói deles, em vez de mostrar-lhes o herói verdadeiro chamado Jesus. Qualquer pessoa que perguntasse para aqueles meninos, quem deu vitória a vocês, iriam dizer forte, foi Deus. Quem é responsável pelo azeite circular dentro da casa de vocês? Deus. Vocês saíram da miséria porque Deus. Você precisa começar a canalizar tudo na direção do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas você compra um carro novo e não toca no nome de Deus dentro da sua casa, não fica chateado. Você compra uma propriedade nova e não é capaz de fazer uma oração. Seus filhos não conseguem conectar que nada daquilo que a sua família contrai como bem vem da parte de Deus, que você não expõe eles a isso. Aí daqui a 10, 15 anos você vai procurar espiritualidade neles e não vai achar, só vai achar carnalidade, ceticismo. Então, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Expõe a sua família a entender quem é o que está fazendo alguma coisa na sua casa. Então, eles fazem o trabalho. E quando ela chega e diz assim, olha, me dá mais um vaso. Mais um. Aí o menino diz assim, olha, não tem mais não, mamãe. Quando o menino abre a boca e diz, não tem mais, a Bíblia diz, então o azeite parou. Acabou, porque se não tem mais onde pôr, não tem por que continuar fluindo. A gente não vai desperdiçar isso aqui, não vai jogar azeite no chão. Não vai botar em qualquer lugar, não vai jogar no canteiro. O fluir do azeite continua enquanto há vasos. Quando não há vasos, o azeite cessa.
para que ele não seja desperdiçado, para que ele não seja depositado em lugar indigno, para que ele não seja colocado em recipientes que não são dignos de recebê-lo. Então veja como as coisas do Senhor são muito ordeiras. Não é o quanto eu quero, é o quanto eu tenho capacidade de administrar e reter. Porque se eu fosse olhar aqui com um olho grande, eu ia dizer assim, acabou o vaso, mas bota onde der, bota na pia. Né? Bota um negócio assim para tapar a pia e bota azeite aqui dentro. Vamos falar, o que tem? Tem prato? Vamos botar, tem cuia? Vamos botar, tem lugar inadequado, porque a gente quer estocar. Não é. Se houver recipientes adequados para receberem, dignos para receberem, o azeite vai fluindo. Se não houver, não vai ter fluir só por ter. Só tem fluir quando tem quem receba esse fluir. Alguém ainda está aí para dizer um amém? Quando o menino falou, acabou o azeite, cessou. Agora ela está com grande estoque, eu começo a encerrar. Ela está com grande? Muito, um estoque maravilhoso. Ela sabe, ela deve ter feito uma conta rápida, assim, olhou, ela sabe o preço, né? ela costuma ir no mercado. Ela sabe o preço, ela olhou, deve ter feito uma conta rápida, o que aquilo ali ia gerar. Ela olhou e falou, rapaz, estou bem na fita aqui, mas eu tenho que voltar lá. Porque eu tenho estoque, mas não tenho direção. A primeira palavra do homem de Deus abasteceu o estoque, mas agora eu vou voltar para receber direção. Porque você tem que entender que não vai adiantar nada ter estoque e não ter direção. Existem pessoas que vão ter 50 vasos de azeite cheios em casa e por falta de uma direção vão voltar para a mesma miséria de novo. O Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa muito séria, muito séria. Se a fonte serviu para te dar o estoque, volte na fonte para receber a direção. Você não tem ideia da quantidade de gente aqui, Brasil e mundo afora, que soube vir até o altar para se estocar, mas não soube voltar para receber direção. E por não voltar para receber direção, patrimônios enormes foram torrados. Abundâncias se transformaram em miséria. Gente passando por escassez que não precisava. Sabe por quê? Porque o Senhor foi e fez milagre, estocou, mas Ele não se preocupou em pedir direção. Foi vaidoso. Não, eu só precisava estocar, agora eu sei o que fazer. Está na miséria de novo. Eu só precisava estocar. Não, o que eu precisava só era de um capital. Agora que o dinheiro caiu, deixa comigo, deixa com você. O que aconteceu? Me conta. O Senhor me trouxe para dizer, tenha a humildade de voltar lá na fonte para pedir direção, porque quem te deu o estoque também quer te dar direção. Será que alguém aqui tem humildade para pedir direção? Ou vai ver a abundância do estoque e vai pensar que tem capacidade de gestão suficiente para resolver tudo aquilo sem a humildade? Será que a nossa presunção vai nos impedir de vir ao altar pedir direção? Será quanto tempo mais que você vai ter que dar topadas na vida familiar, no negócio, na família, só porque você não consegue se expor a um ambiente de pedir direção? Pelo amor de Deus, meu irmão, é urgente o que eu vim de Deus aqui dizer. Não vai adiantar o Senhor te dar abastecimento se você não tiver direção. O Senhor te dá estoque se você não tiver direção. Não adianta você ter carro e não ter direção. Não adianta ter casa e não ter direção. Não adianta se casar e não ter direção. Venha humildemente na fonte que te deu o estoque, peça direção. Tem alguém aqui que tem coragem de pedir direção? Tem alguém aqui que tem humildade suficiente para pedir direção? Ou será que você vai receber o estoque e vai sumir no mundo e nunca mais vai voltar para pedir direção? Quem está aí, diga amém. Amém. Ela foi lá no homem de Deus de novo. Quando ela chegou, ele falou assim, voltou, né? Ele deve ter pensado, voltou, né? Fez bem, hein? Porque você é dona de casa, não é empresária, você não ia saber o que fazer com isso aí, não. Eu vou te dar uma direção. Vai. Vende o azeite. Pode comercializar. Pode comercializar. Paga a dívida. Ou seja, não se esqueça da razão que trouxe você aqui. Não fica deslumbrada, ô viúva, estou falando com a viúva, tá? Ô viúva, você não fica deslumbrada com o dinheiro do azeite e esquece a razão que te trouxe aqui. Você veio aqui por causa de uma dívida. E eu não quero só que você recupere o dinheiro, eu quero que você recupere dignidade. Então vai lá e paga a tua dívida.
Você consegue entender? Que Deus não quer só colocar gargalhada na nossa boca, Ele quer colocar resgate de dignidade. Não adianta a gente se esbaldar com o dinheiro do azeite vendido e continuar devendo. Porque não é sobre as gargalhadas que a gente dá, é sobre colocar a cabeça no travesseiro. Deus não quer te proporcionar só euforia, Ele quer te proporcionar dignidade. Alguém me entende? Então o profeta vai dizer para ela, paga a dívida. Se tu queres virada, paga a dívida. Recupere a dignidade. Tire a guilhotina do pescoço dos seus filhos. Pague a dívida. Aí você faz o seguinte, vive do resto. Paga a dívida e vive do resto. Diga comigo, paga a dívida. Muito fraco, diga, paga a dívida. Vive do resto. Agora eu tenho duas coisas para dizer aqui. E são duas chaves da parte de Deus. Se você estiver interessado em receber, se liga agora. Primeira, pastor, Eliseu colocou aquela mulher numa situação meio difícil, porque o senhor acabou de falar que ela era dona de casa, não era empresária. Como é que uma pessoa que não era comerciante, de uma hora para outra, vai ter que se tornar comerciante? Com 2 crianças? Como ela vai fazer isso? Não, você só não se deu conta de uma coisa. Eliseu providenciou a clientela dela desde o início. Você não prestou atenção? Que a clientela dela foi formada desde o início da estratégia. Porque Eliseu falou, bate na casa dos vizinhos e pede vasos vazios. Então toda a casa que ela bateu, já tinha dado uma informação para ela. Eu tenho um vaso vazio. Então não eram casas que estavam completamente estocadas. Eram casas que tinham que comprar azeite. Não vai ficar ponta solta. É isso aqui que eu quero dizer para você. Não vai ficar ponta solta. Deus não vai te jogar no furacão. Deus não vai pegar uma coisa, colocar sobre você, te dar uma ideia e te deixar perdido, não. Observa bem a instrução de Deus e você vai perceber que a clientela já foi apontada desde o início, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ou enquanto alguém tem coragem para levantar a mão, tem uma palavra de Deus, não vai te deixar a própria sorte largado nisso aí, não. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te ensinar como fazer. Observe atentamente as instruções do Senhor, porque tudo já está lá, Ele já te deu a planta toda. Oh, glória. Ô, viúva, é só você fazer o seguinte: você vai na porta de todo mundo que você pegou o vaso vazio. Em vez de você simplesmente devolver o vaso vazio, chega com ele lá cheio. E fala assim, vizinha, eu tive esses dias aqui, você me emprestou um vaso vazio, o vaso está aqui, mas ele está cheio de azeite. Você não quer comprar, não? Era só bater na porta das famílias que tinham vasos vazios, e em vez de entregar o vaso vazio, já chegava entregando ele cheio, a oferta pronta, quem precisava comprar ia comprar, e tudo começava a se encaixar, porque o que Deus faz é assim, não tem ponta solta. Tudo vai se encaixar e a direção de Deus vai te levar ao lugar do triunfo e da vitória. E se alguém acredita nisso, diga glória a Deus esta noite. Agora eu encerro aqui dizendo um negócio. Ela se tornou uma vendedora de azeite, sim ou não? Sim ou não? Mas isso fez com que ela deixasse de ser uma consumidora de azeite? Ela é uma vender, mas também é uma consumir. Então ela vai aplicar com certeza a inteligência que ela tem. E ela não vai vender tudo. Ela pode reter uma parte, uma pequena parte. Porque ela também é uma consumidora de azeite. Então, na verdade, aconteceu uma outra coisa que eu não tinha parado para pensar. Ela não só obteve riqueza, ela não só tornou-se uma vendedora, mas ela também deixou de ser uma compradora. Ela saiu do mercado como consumidora e passou a ser só fornecedora. Porque ela não precisa mais ir na quitanda comprar. Ela se estocou o suficiente para sair do mercado. Alguém vai começar a sentir sua falta em alguns lugares. Porque Deus vai te tirar de alguns mercados. Alguém vai começar a sentir sua falta em alguns locais de concorrência. Pergunte por quê? Porque Deus vai te tirar da concorrência. Poxa, 3 glória a Deus, um aleluia murcho. Vou tentar de novo. Vão começar a sentir sua falta no lugar da concorrência. Sabe por quê? Porque Deus vai te tirar do lugar da concorrência.
Pega a mão de alguém que está do teu lado aí, enquanto a banda vai chegando, dá uma acordada nele. Diga ele para assim, ó, vão sentir tua falta. Lá no mercado de azeite, é que você não é comprador mais. Deus te tirou do mercado da concorrência. Algumas coisas que Deus vai fazer, vai te dar sustentação, para você não ter mais que brigar por algumas coisas, negociar algumas coisas. O Senhor me trouxe para dizer, já tem muita gente concorrendo, eu vou te tirar da concorrência. Uma estratégia de Deus, eu disse uma estratégia de Deus tira uma pessoa do lugar da concorrência. Tem gente se matando agora por um lugar, e Deus me trouxe aqui para dizer, se você confiar na minha estratégia, eu vou te tirar desse fogo cruzado da concorrência. Se você acreditar na minha estratégia, eu vou te tirar aí da beira do mar, onde as ondas estão batendo, eu vou te colocar em alto mar. Eu vou te colocar longe do lugar da concorrência. E alguém não vai entender porque que você não está se matando mais para comprar, porque que você não está engolindo mais os seus adversários para poder comprar, porque que você não está com aquela sede, mas não é isso, é porque o Senhor me tirou do lugar da concorrência, me colocou no alto mar e me ensinou uma estratégia, que eu já não estou mais brigando com eles, eu estou numa posição favorecida pelo Eterno. Eu não sei se alguém aqui acredita que Deus pode te favorecer de um jeito tão poderoso, que você não participe mais do pregão, não participe mais da banca de negócios, não faça o mesmo esforço, a mesma luta de sempre, porque Deus te dará a capacidade de fluir para além do lugar da concorrência. Se alguém acredita nessa virada, pastor, que virada? Você era comprador, mas vai se tornar fornecedor. Tem alguém que acredita nessa virada? Dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do teu lugar, porque de comprador tu serás fornecedor. O Senhor me trouxe para dizer, eu tenho uma estratégia, e essa estratégia vai te tirar do lugar da concorrência. Eu tenho uma estratégia, e você não vai precisar mais se degladiar por uma mercadoria. Eu vou te tirar do lugar da concorrência. Eu vou te dar uma estratégia. Você não vai precisar ficar desesperado em como resolver posições e isso e aquilo no digital e nas redes sociais. Não, você vai ter uma presença lá, ela vai ser importante, mas você não vai ficar nesse desespero. Não, eu vou te tirar do lugar da concorrência. Oh, aleluia. E alguém não vai entender nada. Alguém vai dizer, fulano saiu, hein? Fulano desistiu. Não desisti não, só estou trabalhando com outros métodos agora. Eu estou ouvindo a direção daquele que tudo sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão pagando fortunas por uma direção. Elas estão investindo muito por uma direção. Elas estão concentradas em lugares, imersas em reuniões por uma direção. E você tem ela de graça aqui e não pega. Métodos estão sendo testados e tem gente pagando para se submeter a métodos que estão em avaliação. Enquanto existem métodos milenares, inquestionáveis e irrefutáveis, cujo retrospecto é de 100% de acerto, e você está como ratinho de laboratório de coach e não consegue entender que há uma direção te esperando todo dia que essa porta se abre. Você não precisa testar uma solução. O reino de Deus não é um laboratório. Você não é um ratinho de laboratório. Deus não está fazendo uma experiência com você. Deus não está testando uma... Eliseu olharia para dizer assim, faz o seguinte, vê se vai dar certo assim, pega os vasos. Não é ver se vai dar certo. Não é um laboratório. Isso aí está provado, experimentado, atestado por milhões de viúvas, atestado por milhões de empresários, atestado por milhões de órfãos,
por gente desamparada e desenganada de toda sorte, de toda maneira, que já recebeu socorro e direção da palavra que não falha. Então eu queria que você tirasse alguns segundos para agradecer ao Senhor, porque Ele hoje nos concentrou e nos expôs a um ambiente de direções, e se tu creres nelas, tu prosperarás. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Esta mulher creu em Eliseu, e se você acreditar na palavra que sai da minha boca hoje, assim te diz o Senhor: eu vou te tirar do lugar da concorrência e vou te colocar em águas tranquilas. E quem acredita nisso, diga graças a Deus. Você pode segurar a mão da pessoa que está do seu lado agora. Você faz aquela do Jeová Jireh? Jeová Jireh da Aline Barros? Não, faz a menor ideia. Ele não faz a menor ideia do que eu estou falando. Eu peço perdão pela minha ignorância. Aí, ó. É essa daí. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga que você crê. Eu não vivo do que vejo, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Diga que você crê, diga. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a mim. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.